Boa noite. Tudo bem? Vi que tinha gente perguntando se estava funcionando ou não. Tá todo mundo ouvindo? O som tá bom? Aquela confirmação tradicional do som. Só pra gente, beleza, Félix. Obrigado. Obrigado, nosso super time técnico. Dona Maria Tereza, que manda em todo mundo. Gente, peço desculpa de saída, porque uma broncopneumonia prejudica a minha voz, minha fluência. Já meu cérebro já não é grande coisa, hoje fica pior ainda, mas vamos lá, vamos tentar levar até vocês uma percepção desse momento que o número dos 60 mil pontos ele é mais do que só o índice, ele é bastante emblemático no que diz respeito ao que o trouxe até aqui. Tá? É uma barreira sem análise gráfica, sem discussão de análise técnica ou análise gráfica, porque o ponto de resistência não estaria exatamente em 60 mil, mas é basicamente uma barreira psicológica. Muito se fala que isso não acontecia desde 2014. Isso é verdade, porque pré-eleição de 2014, especificamente no momento em que pareceu que o Aécio Neves podia ganhar a eleição, que o Aécio Neves podia ganhar a eleição, a Bolsa deu uma acelerada, mas ela passou de 60 mil pontos por específicos 3 ou 4 pregões em 2014. Ela não passa de uma maneira um pouco mais consistente de 60 mil pontos desde 2012. Então, é um ponto de inflexão, é um ponto de demonstração de recuperação importante. E aí a gente chama atenção para alguns movimentos. Primeiro, a confirmação do impeachment, que dá estabilidade institucional a esse governo. Hoje, o STF, em uma pauta longa, como a gente acabou de levar na nossa tradicional análise de fechamento de mercado, hoje chama, enquanto isso, na sala de justiça, porque o STF negou o pedido de suspensão da votação do impeachment, negou o pedido do Eduardo Cunha de suspensão do seu rito, Teori Zavascki negou o pedido do Lula de o pedido do Lula de mudar a estrutura e não jogar a parte que está em Curitiba para Brasília. Inclusive, o Teori Zavascki deu um baita pito no Lula publicamente. Isso devolve uma estabilidade institucional. A confirmação do Temer era o primeiro passo, e esse não é o Temer pelo Temer, como eu sempre falo aqui. É o Temer pela capacidade que a equipe econômica tem, pela condição evidente e a disposição, junto com a condição, de fazer o que efetivamente tem que fazer. A semana passada, a gente fez o canal, a TV Eleven de um ano, no Facebook, com a Thaís, e ainda era tudo um espasmo, né? Estava tudo ali acontecendo, e a gente pode ver que realmente há uma percepção. Eu falo muito com gente lá fora, ontem foi feriado aqui, mas eu falei com gente lá fora, e essa mesma judicialização que estava acontecendo não vinha preocupando os investidores lá fora, porque levar ao STF um recurso procedimento ordinário, tem espaço, sabia-se que isso ia acontecer, isso acabou não ferindo. Então, esse é a primeira razão, é a estabilidade institucional somada à capacidade e apetite da equipe econômica de fazer o que quer. Em segundo lugar,
tem todo o quadro internacional que a gente já abordou aqui muitas vezes, que é o excesso de liquidez. A gente é um destino muito seguro para liquidez, com velocidade de entrada e saída e tamanho do mercado. Terceiro ponto, o quarto ponto já me perdi na conta, é o reposicionamento de algumas companhias, mas eu queria abordar uma em específico. E muito provavelmente dessa abordagem derive algumas perguntas de vocês. Vocês já sabem, como sempre, vão perguntando, e levando em consideração minha dose de febre hoje, se vocês quiserem ir perguntando, vão à vontade, que vocês vão até ditando o ritmo. A gente tem que olhar e ver que a grande diferença, a grande mudança na Bolsa Brasileira Tá bom, Sandro, pode deixar. A grande diferença, ou a grande companhia que traz a maior diferença na Bolsa Brasileira é a Petrobras. É uma transformação absurda. A Lava Jato cumpriu um processo de escancarar as piores negociações que se tinha ali, as piores negociações, os piores drenos, os piores modelos, mas, acima de tudo, um modelo irresponsável sobre as finanças e sobre a integridade e a transparência nas relações da companhia. Quando Pedro Parente assumiu, aliás, antes dele assumir, antes do Pedro Parente assumir, a gente já tinha o João Elec assumindo a diretoria de governança, porém ainda com pouca caneta ou com pouca autoridade. Eles vêm fazendo um trabalho decente. A velocidade da negociação da venda dos ativos vem sendo muito maior, ou seja, a prioridade está determinada. Os principais bancos já olham para a Petrobras de uma maneira diferente. Tem muito banco soltando relatório, mandando comprar ação com preço-alvo lá em cima. Mas é importante lembrar que os mesmos bancos que mandam a Petrobras, que mandam comprar a Petrobras, são credores de um pedaço daquela dívida de acima de 100 bi de dólar de dívida líquida. Mas há uma mudança muito importante na tendência da Petrobras. É outra companhia daquela que ficou para trás, naquele momento em que ela bateu R$4 a ação preferencial, em que não se tinha literalmente visão do fundo do poço, com o perdão do trocadilho, no caso de Petro. É outra companhia. E a Petrobras, que é um ícone da economia nacional e da Bolsa de Valores brasileira, ela traz uma percepção de atratividade para o país como um todo. Mesmo quando nós somos duros críticos da Petrobras, nós dizíamos que nós torcíamos demais para a companhia inverter a tendência e voltar. Parece que é o que está acontecendo. Não acho que seja tão rápida assim a volta, mas dada a dimensão dela, a relevância dela e o fluxo que tem sobre ela, são ações que podem responder numa velocidade importante. Então, eu queria deixar marcado como 60 mil pontos são marcados pela devolução de um governo que tem pelo menos o apetite de ser diligente sobre as suas finanças, um fluxo incrível de ingresso de capital internacional. Eu conversei com a Rita Azevedo, da Exame.com, essa semana. Para quem não viu, convido a olhar acho que pelo nosso Twitter, pelo nosso Facebook. A Rita acabou dando uma pegada ao texto que era o que explica uma debandada dos estrangeiros da Bolsa. Se você ler a matéria, você vai ver que os estrangeiros, na verdade, não debandaram. A questão é que existe um fluxo de entrada e de saída, e a gente, num determinado momento da apuração do ano, saiu mais do que entrou, mas o giro está muito forte, o giro está muito alto, o dinheiro está aqui dentro, ainda não é o dinheiro, como eu abordo ali na entrevista, ainda não é o dinheiro de investimento, não é o dinheiro do ciclo de longo prazo, mas é o dinheiro que vem para transacionar, e o mercado financeiro fica oxigenado com ele. Então, 60 mil pontos também são esse reflexo. E importante falar sobre a Petrobras, sobre a transformação da tendência dessa companhia. Para nós, uma alegria grande de ver
esse desenho acontecer. Vamos para as perguntas já saída, porque senão daqui a pouco acumula demais. Dato, gostaria que você falasse desse balanceamento da carteira, leva em conta o preço de entrada ou o preço atual. Sandro, na verdade, eu não tenho, como é muita gente, eu não tenho como saber o preço de entrada de todo mundo, certo? Porque as pessoas foram montando posições na carteira ao longo do tempo. É uma pergunta comum, eu respondo muito ela, mas sempre o upside apresentado é em relação ao preço atual. Você tem que levar em consideração qual é a tua posição em relação a cada ativo. Então, no rebalanceamento, o que aconteceu hoje, daí eu já vou entrar na pergunta sobre Profarma, é uma demonstração de que o ponto ideal na nossa leitura de equilíbrio entre risco e retorno, levando em consideração o atual cenário, é essa alocação que está ali sugerida. Tá? Uma modificação muito leve hoje, mas ela é muito mais de desenhar esse equilíbrio entre risco e retorno. Tá? Se você quiser mais, Sandro, manda e-mail para a gente, eu te explico. Vocês, assinantes carteira, eu tenho, obviamente, respeito a vocês, como nesse fórum aqui tem gente que ainda não assina o produto carteira, eu convido todos a assinar. É um produto que tem os melhores feedbacks de cliente do mercado, mas em respeito a eles eu não posso entrar em detalhe de alocação e de mudança, mas Sandro tem todos os contatos do nosso time inteiro, fica super à vontade para discutir qualquer detalhe sobre carteira, quiser me ligar durante o dia, enfim, vocês já sabem que a porta está aberta. Tá? Em relação às BDRs, Sandro, se eu estou entendendo certo, você está falando das empresas internacionais que oferecem a oportunidade de investir aqui. Tem alguma característica diferente, o investidor tem que ser investidor qualificado, mas eu não vejo, nesse momento, quem não tem Brasil é louco. O Rafa usou essa expressão aqui hoje, eu disse que ia usar, ia aplicar ela hoje à noite. Então, ainda que você tenha oferta de BDR aqui, não vejo o que possa ser mais atrativo do que uma combinação de bons ativos dentro da Bolsa Brasileira, Sandro. Mas você está certo que a gente pode ter algumas ofertas interessantes. Bruno, se houver uma vitória do Trump e uma nova guerra, o preço do petróleo sobe ou seria um desastre para o mercado de uma forma geral? Cara, Eisenhower uma vez disse que se envergonhava ao deixar a presidência dos Estados Unidos. No discurso de despedida, ele disse que ele se envergonhava de ter feito parte de um comando de uma potência como os Estados Unidos, que tinha criado um país dependente da guerra. A gente tem uma economia global que de tempos em tempos precisa de guerra, mas elas são hoje mais locais. Eu não acho que o Oriente Médio tenha um risco iminente de guerra nesse momento. O quadro, embora sempre seja tenso lá, tem os níveis de tensão menos altos, para não dizer mais baixos, do passado recente. Em relação ao Donald Trump, vou dizer sobre ele uma frase que eu sempre falo sobre um amigo meu. Eu digo, ele é louco, mas não é burro. Então, acho mesmo que o Trump não ganha a eleição. Tem muito pouca gente que acredita nisso, acha que na hora do pega para capar, a rejeição dele vai pegar e ele vai perder. O Partido Republicano está muito fragmentado, ele tem perdido apoios importantes, e esses momentos de oscilação em campanha ainda deixam claro que tem muito espaço para muita coisa acontecer. Eu não acho que ele ganha, e ainda que ele ganhe, eu não vejo nenhuma alteração estrutural que possa levar a uma guerra ou alguma coisa em relação que mexa o preço do petróleo. Tá? Não acho que é por aí. Não acho que dá para contar com uma alta muito substancial do preço do petróleo em nada. Reportagem do Valor de hoje destaca o potencial de crescimento do setor farmacêutico.
A dívida da Profarma, a relação dívida líquida, geração de caixa, é 3 vezes. Comparada com seus pares, é preocupante. Félix, não é, cara. Eu estudei Profarma do avesso, cara. O nosso call é muito claro. É um turnaround, não é um processo simples, mas lembrem que há um ano atrás, quando a gente trouxe CSU ao mercado, quando a gente falou que era um processo de turnaround em fase aguda de desenvolvimento e que traria resultados consistentes, está aí quem entrou. A gente tem clientes, os primeiros assinantes carteira, entraram em CSU a 2,30, 2,40 e estão aí com mais que o dobro do patrimônio investido, do capital investido em CSU. A Profarma é um case de turnaround, eles estão muito diligentes. Eu tive com o CFO na semana passada aqui em São Paulo, eu e o Raul. A gente está indo para o Rio na terça-feira, vai estar na Profarma de novo. O setor está consolidando, está aberto. Já entrando na pergunta sobre BR Pharma, sem dúvida é positiva. Sem dúvida é positiva. Se a aquisição da Rosário, que está sendo aventada aí pelo mercado acontecer pela Profarma, antecipa o business plan, aumenta a operação de varejo, pode machucar um pouquinho no down payment dessa aquisição, mas é um case muito consistente, Félix. A gente está muito sereno e eu tenho pessoalmente investigado profundamente a Profarma. Ontem à noite era feriado, eu estava conversando com a diretora de RI deles. Por isso a gente fez a modificação que fez hoje em relação à carteira. Vale reforçar a posição. O mercado não compreende o case, vocês sabem, já falei aqui várias vezes. Tenho mais de uma década e meia de M&A na minha vida. Muito mais do que o preço de uma transação, faz diferença a estrutura dessa transação. Eu não vejo a Profarma fazendo uma transação que comprometa o processo de saneamento financeiro. O EBITDA da Profarma tende a melhorar, o que naturalmente reduz a relação dívida líquida e EBITDA. Então, a gente está bem tranquilo, bem sereno com esse case. Tá? Mas é importante dizer que essa negociação com a Rosário não é de hoje, ela existe há 3 anos, basicamente. Ela esquenta, esfria. É uma questão de condição de negócio. É verdade que a BR Pharma está cada dia que passa mais estrangulada e aí tende a vir para o lado da ponta compradora, que nesse caso seria a Profarma. Então, o que eu acho que pode acontecer, gente, se a Profarma conseguir concluir essa aquisição e conseguir transformar ou transmitir ao mercado a clareza na definição de estratégia do como custear essa transação e de onde vem o funding, e aí de repente vem de terceiros, vem de um follow-on, de uma nova oferta. Tem várias maneiras, eles são muito bons de project finance. Gosto muito do CFO dele, sabe bastante o que está fazendo. Acho que, enfim, nesse momento não é uma preocupação, e como é um case que eu estou muito imerso junto com o Raul, falo ainda eu ia falar peito aberto, mas no estado do meu pulmão não dá para falar isso, mas enfim. Sandra, agradeço o teu comentário. Quem não assina a carteira está perdendo tempo. A gente também acha, quando a gente desenhou todo um pipe de produtos, tentando entender uma multiplicidade de públicos, o produto carteira foi o mais aderente, é o que tem melhor feedback, é o que tem melhor escala, um nível espetacular de assinantes. Todos vocês que assinam sabem, o nosso time está à disposição de todo mundo, discute tese de investimento, alocação. É muito legal. A gente e semana de discussão da carteira é muito divertido, porque a galera vive muito intensa aqui a performance da carteira, então sofre e fica alegre, é muito legal. Enfim. Xará, há muita discussão em torno das empresas correlacionadas com o dólar, Embraer, Fibra e Suzano, que estão entre as principais quedas do ano. Perspectiva de reversão para esses ativos? Bom que você está de volta aí, Xará. Vamos começar do começo. Eu ainda acho, está publicado no nosso relatório de conjuntura,
A gente está bem, inclusive, bem posicionado no ranking do sistema de gerenciamento de expectativa do Banco Central. Eu ainda acho que o dólar perto de 3,30 no final do ano não ainda é razoável. A obrigação do ajuste fiscal, a obrigação de aprovar o teto de gastos e de dar uma contenção à velocidade do crescimento da dívida pública brasileira é tão grande em relação ao câmbio que esse fluxo desses movimentos pré-impeachment parecem não levar isso em consideração. Então, essa é a primeira coisa a dizer. Em segundo lugar, a gente já tem Embraer e Fibra recuperando, cada uma pelas suas razões. O mercado olhou, imaginou um dólar batendo 2,80. Hoje pouca gente acha isso razoável. Eu nunca achei isso provável. Usar a palavra possível no mercado financeiro impossível, devia ser proibido. Eu nunca achei isso provável. Continuo achando que a probabilidade é baixíssima de ter qualquer posição de dólar abaixo de R$3. Essas companhias estressaram as suas realidades de custo. Embraer fazendo um plano de contingenciamento e corte de gasto de quase 200 milhões. Então, a própria Fibra ganhando eficiência, uma recuperação de preço de celulose. Acho que Embraer e Fibra são cases que chegaram no fundo de onde tinham que chegar e, salvo acontecimentos alheios ao controle ou à naturalidade de fundamento de mercado, eu não acho que elas tendem a sofrer muito mais. Não quer dizer que não pode cair num dia ou em outro, em que você tem uma pressão qualquer, mas é muito mais aquela reação de espasmo do que qualquer outra coisa. Tá? Não acho que tem não acho que tem espaço para muito mais para machucar muito mais. Tem valor patrimonial, tem ativo importante, tem clientes, tem carteira, tem mercado, tem finanças, tem tudo isso que suporta essas companhias. A Daniela perguntou, fala-se muito da estabilidade institucional a partir de agora. Está descartada a possibilidade que a cassação do Cunha leve mais 150, inclusive Temer e bagunce tudo, conforme o Cunha falou mesmo? Daniela, como eu já falei hoje, semana passada, eu e a Thaís, a gente falou demais sobre estabilidade institucional. Eu acho que qual é a surpresa de pensar que de 541 deputados e 80 e poucos senadores, se somar os anos de cadeia devidos e voltar no tempo, nós vamos lá para os dinossauros, mais ou menos. Infelizmente, o parlamento é o mesmo. Infelizmente, ainda tem muito das origens das oligarquias que controlavam todas as relações com o Estado, de que mobilizavam os recursos como mobilizavam. Então, tem muita gente lá e o potencial de cair muita gente é grande. Acho que o ciclo de moralização é fundamental e é a melhor notícia que eu, você e os nossos filhos poderiam ter. Mas, assim, o Temer, ao assumir a presidência de fato, ele não pode mais ser julgado como os outros, né? Ele tem que ser impeachmentado. Eu não sei se tem quadro para impeachment 2 presidentes no mesmo mandato, então eu acho que até 2018 o Temer vai estar lá, não vai ter queda de braço com o Congresso, vai. O Cunha é o cara que mais entende o regimento e as manobras jurídicas, mas eu acho que não é nem razoável imaginar que ele não seja cassado nesse momento. Em relação ao acordo de delação premiada dele, que estava sendo cogitado hoje, acho que era o Valor Pro que estava cogitando isso hoje à tarde, que o Cunha sabe coisa para derrubar metade, obviamente ele sabe. Agora, a delação depende de documentação, depende do STF aprovar, e ele vai escolher quem derruba. Só que, muito provavelmente, entendam que essas relações foram criadas numa época em que ninguém era pego. Então, os rabos que ficam pelo caminho vão ligando um ao outro, e acho que essa escolha eles não têm limite, eles não têm como controlar o limite da extensão do dano. Então, eu acho que essa história de o Cunha derruba todo mundo
que ele tem potencial para derrubar todo mundo, é verdade, mas que todo mundo já viu que ele não é de aço, também é verdade, e vai ser mais uma discussão rumo ao processo de moralização. Quanto mais gente cair por razões comprovadas, melhor para o país, melhor para as instituições, Daniel. Não acho que vai haver. Agora, em relação perdão, não acho que vai. Em relação a eventualmente ter, como hoje ou ontem estava sendo apresentado o envolvimento do GEDEL nas questões do FGTS, vale a mesma coisa, são os mesmos caras que estavam lá. A chapa que está governando era a chapa que era vice, o Temer era vice da Dilma. Enfim, não, é o que eu falo desde março aqui. Não muda as relações, muda a perspectiva, muda a tendência, mas é longo o processo. Tá? Félix, obrigado. Né? Crise econômica eleva a sinistra e piora os resultados das seguradoras. Eleva a ter opinião formada sobre as seguradoras nesse momento? Gostam do setor? Os preços me parecem esticados, mas com a esperada retomada econômica, esse seria um setor com boa probabilidade de deslanchar. Cara, seguradora, a gente olhou, falou de Porto Seguro recente, acho que era a Giovana que falou, não me lembro quem que olhou, e acho que a crise sim piora o resultado das seguradoras, mas principalmente aquelas ligadas à saúde. O Odontoprev sente isso, o Qualicorp sente isso, embora seja uma que vem gerando muito resultado. A gente olhou de novo, tem olhado o Qualicorp recentemente. Mas assim, eu acho que tem setor na frente, Félix. Não é um setor que eu olho e diga, nossa, olha, é muito sensível às mudanças positivas e pode acelerar demais. Não vejo dessa maneira, tá? Agradeço a informação sobre o Profarma, vê se te cuida. Eu estou tentando me cuidar. Eu ontem até fiquei quieto o dia inteiro, fiquei trabalhando, mas fiquei sem pôr o nariz para fora de casa. Tiago, Dato, num cenário otimista em que a PEC do teste dos gastos seja aprovada sem ser desfigurada, o que você acha que seria um novo patamar? 65 mil? Tiago, eu acho exagerado demais 65 mil só com a PEC dos gastos. Acho que a gente vai ter pressão. Duvido que ela seja aprovada sem ser desfigurada. Mas, segunda-feira, no Roda Viva, aliás, eu tenho que fazer vou fazer aqui um comentário. Em relação ao Aloysio Nunes, eu tinha uma impressão dele que foi mudada na segunda-feira no Roda Viva. Gostei muito da maneira como ele se expressou. E para responder a tua pergunta em relação à chance da PEC dos gastos ser aprovada sem ser desfigurada, Tiago, eu vou roubar a fala do Aloysio Nunes. Ele diz o seguinte, que a grande maioria dos projetos de lei enviados por todos os chefes do Executivo na história são mudadas antes de ser aprovada. Então, a PEC dos gastos ser alterada não é nada fora do rito normal. A questão é o tamanho dessa exposição e a compreensão que a Casa, que o Congresso Nacional tenha da obrigação de se fazer o bem maior. Por isso que há uma discussão muito sensível em relação a se vota a PEC dos gastos antes da eleição municipal ou depois, porque vai ter coisa que é impopular ali, e tem uma eleição municipal, como a gente tem repetido aqui, diferente, com menos dinheiro, com menos capilaridade, então tem um jogo tático aí importante. Acho que isso entra em discussão em outubro. Entrando em outubro, que isso seja aprovado pós-eleições, a cara dessa aprovação, o custo dessa negociação vai ditar qual é o próximo patamar. Eu acho que 65 ainda é puxado para a realidade que a gente tem. Acho que a gente precisa um pouco mais de chão andado para eu acreditar que 65 seja consistente. Acho que essa batalha para ficar em cima de 60 já é difícil, já é dura.
Não acredito nesse momento em nada que faça uma queda muito grande, como eu tenho repetido, mas acho que a gente está numa linha de resistência importante. Mais uma vez, eu não estou fazendo análise gráfica, mas eu acho que é uma barreira de resistência importante. No sentido da pergunta da Daniela, há mais no horizonte que Cunha, Renan e assemelhados. Por exemplo, a entrevista do Maílson a Um Brasil, no FEComércio, divulgada hoje, é emblemática pela quantidade de C políticos fiscais que devem ser vencidos para se arrumar o Brasil lá para 23, 25. Enfim, parece que o buraco é muito grande. O buraco é enorme. O buraco é enorme. Se a gente for só... Vamos numa conta de matemática muito simples aqui. 170 bi de déficit em 2016. Mais 140 em 2017. São 310 bilhões de déficit nas contas públicas. Para voltar, demora. E lembra o seguinte, a conta de baixo para cima é maior que a conta de cima para baixo. Ou seja, vamos falar, usando o exemplo da Bolsa, se ela cair 10% de 60 mil pontos, ela vem para 54. Se ela subir 10% de 54, ela não chega em 60. Então, a conta de baixo para cima é muito mais dura do que a conta de cima para baixo. Então, a gente tem na jornada a ser cumprida para a recuperação e para a estabilização, um caminho muito grande. O Maílson, vou eu ensinar o Maílson o que fazer, mas a questão é que até lá, quando na nossa realidade aqui, que a gente fala de investimento, de alocação, combinação, renda fixa, variável, aproveitamento de juros, de câmbio, de bolsa, de ativos específicos, o macro ele é determinante para o ambiente, mas ele não é onde você faz preço. Então, o ciclo de recuperação é longo e todo mundo sabe, do mesmo jeito que o ciclo de deterioração foi longo. Ele foi acelerado, é verdade, mas ele foi acelerado porque ele foi contido de maneira artificial. A realidade vem deteriorando há muito tempo. Então, ela vem deteriorando, passa um ciclo caindo, e aí ele passa voltando. E quando você volta, aí já entrando um pouco nisso de quanto tempo demora e como é que a Bolsa se comporta, tem muito ativo sobreprecificado, tem muita coisa que cresce preço e não valor, então você acaba criando uma distorção inversa à do potencial de upside, que é o risco de desvalorização, mas como você tem dinheiro aqui dentro e como você tem esse capital investido dentro da Bolsa, você lateraliza isso, você sai de um ativo que está com sobrepreço e entra em ativo com maior potencial. Então, a Bolsa se mantém, o ambiente se mantém, porque você tem fluxo e você tem movimentação, você tem giro. Mas não é necessariamente... a Bolsa não é o reflexo da economia. No ano que o PIB está caindo, no ano em que o PIB projeta aí, na nossa perspectiva, uma queda de 3,4%, o Ibovespa tem 38% de valorização no ano. As mesmas companhias que performam e que levam ao desempenho econômico são integrantes do Ibovespa. Qual é a língua que se conversa aí? A da tendência. Então, quando a gente fala em macro, em PIB, não tem tendência, tem realidade. Então, a gente olha para um PIB destruído, para uma atividade econômica destruída, para 12 milhões de desempregados. E aí, a gente, desse número, quando você muda a expectativa, você muda a capacidade de projetar a performance futura das companhias. Isso impacta o valuation, impacta no preço, na percepção de valor, isso vira preço na bolsa. Então, o macro, vamos desplugar o macro do preço sob a ótica de bolsa, porque essas coisas elas não necessariamente estão alinhadas. Os timings de cada uma é diferente.
Em uma delas você dirige um caminhão e na outra você está andando de skate. Essa é a velocidade que você vira de um lado ou de outro. Álvaro, falando de recomendação de NTNBs, ela visualiza estender ao vencimento somente com proteção ou há nesse caminho uma valorização maior pela marcação ao mercado e queda da inflação? Álvaro, o nosso especialista em Bs, que é o Rafa, terá um enorme prazer de ir bem mais longo nisso, mas assim, a questão da recomendação que a gente trouxe sobre as Bs, que assim, a B é um papel que tem liquidez, tá? Então você tem uma capacidade de orbitar aí de maneira relativamente segura entre eles. Os vencimentos escolhidos na nossa recomendação aí 19 e 22 são vencimentos relativamente seguros sob a ótica de previsibilidade desse próximo ciclo. Tá? O arrefecimento da inflação tende a ser natural, porque já é o que está se observando, e aí a diligência de conta pública muda isso, que aumenta o teu spread. Embora o cenário externo favorável, tem muita liquidez e tem grande diferencial de juros, tem. O grande diferencial de juros deve continuar por mais tempo. A alta liquidez, eu não sei por quanto tempo essa liquidez vai ficar aí. Agora, a B é uma opção interessante. Você tem proteção. Lembra, renda fixa é proteção patrimonial com um mínimo de apreciação. A estratégia de renda fixa tem que te permitir, cravado com o pé no chão e com um nível de controle muito grande e o mindset de preservação, ganhar algum dinheiro. Mas não adianta olhar nem para o NTNB, nem para as mais diversas opções aí de renda fixa na carteira. Hoje a gente já veio, o Rafa trouxe uma pegada muito legal, com a qual eu me alinho muito, que é trazer para a renda fixa um pouco de apetite de risco, porque a essência da renda fixa já mitiga tanto o risco que dentro desse escopo você pode mudar um pouco o teu posicionamento entre pré-inflação e pós, mas eu acho que esse pode abrir sim. Esse call está muito calçado na queda da inflação e como ela está estruturada, a B está recomendada, Álvaro. Então, acho que é um bom espaço. Hoje, enfim, a carteira é o retrato disso. A gente mudou substancialmente, dando uma série de novas leituras. Aí, tá? Félix, passou a hora de começar a encher o carrinho com Vale 5. À luz da informação que seus pais esgotaram suas reservas e terão que realizar pesados investimentos, a leva considera que a questão de governança, renovação da negociação para a Despar está resolvida? Não, em meu lugar não está resolvida. Eu ainda tenho uma preocupação com a Vale, Félix, em relação à estrutura de dívida dela que não está equacionada. Não há quem eu fale em qualquer lugar do mundo que tenha confiança na apreciação recente do minério. A quantidade de gente que está apostando, está comprando e está pondo dinheiro grande, mas muito grande, gente que tem um histórico de acerto em commodities muito grande e que eu uso como boas referências, que aposta em uma redução do preço do minério, uma queda ainda para esse ano, ou talvez para o primeiro tri do ano que vem. Acho que o minério pode ainda estar frágil. E uma coisa que me preocupa demais na Vale é a questão da Samarco. Vocês que nos acompanham há mais tempo, vocês sabem que a gente alertou demais para essas questões. Acho que o caso da British Petroleum, depois do vazamento no Golfo do México, que nunca mais recuperou prestação e o valor de mercado por conta da extensão do dano, não só das indenizações, como das responsabilidades civis, das compensações e daquilo que deve ser efetivamente feito
após uma catástrofe do tamanho da do Golfo do México e da realidade da Samarco. Um ecossistema inteiro foi destruído e acho que a Vale ainda não provisiona o tamanho desse efeito. Tá? Então, Vale, eu acho que a minha posição é essa. Tá? Eu ainda tenho medo. Assim, medo não é a palavra ideal, mas eu ainda acho que que o risco da Vale ainda não vale ainda não vale, é ótimo. Ainda não é proporcional ao retorno. Inverso, né? O retorno não é proporcional ao risco. Sandro, dentro desse cenário, você acha desinteressante igual os de Minas? Cara, Gerdau, a gente acabou de soltar um call, né? Embora não tenha sido da Gerdau Metalúrgica, foi da Gerdau SA, mas elas são meio siamesas. Acho que siderurgia tem mais espaço, sim, porque para a economia voltar, para que a gente consuma qualquer coisa, precisa lá na indústria de base isso virar, e acho que a siderurgia assim deve responder. Dentro das siderúrgicas eu tenho 3 visões muito distintas sobre Gerdau, Usiminas e CSN. CSN acho o ativo mais frágil de todos, acho que é sobreprecificado, acho que é distorcido, acho que a valorização é inacreditável do preço do papel. Ninguém quer ser sócio do Steinbrück, ele perdeu oportunidades incríveis de vender ativos como o Tecon de Sepetiba, que ele poderia ter vendido para operadores estratégicos que estavam com dinheiro em cima da mesa, mas ele sempre quer mais do que vale. O histórico de discussões societárias dele ainda são muito difíceis, e aquela história de eu vou vender a casa de pedra porque eu tenho o melhor minério do mundo e isso vale todo o reino do mundo, como diz a TT, do mundo mundial de dinheiro não vale, porque se você vender o grande ativo que você tem, você não vale mais nada depois. Então, o CSN é muito frágil. Os em Minas, eu tive lá, como vocês sabem, recentemente, tenho estado em contato com eles. Eles montaram um plano muito consistente de recuperação, de volta do endividamento. Os bancos aceitaram o standstill. O problema de Uzi Minas é a história do casamento com comunhão de bens. Eles casaram em comunhão universal de bens, a Ternium e a Nippon. Não há consenso entre eles, não há clareza de qual é o caminho, e eles têm poder de veto cruzado. Então, é muito complicado isso, e eu acho que os de Minas têm uma lição de casa tão dura para fazer em relação às questões societárias, porque, diferente do que está sendo dito, desmembrar uma companhia desse tamanho não é simplesmente esse ativo vai para lá, esse aqui vai para cá, porque uma companhia não é feita de pedaços isolados, ela é feita da soma de todos esses pedaços em conjunto. Então, os em Minas têm um problema difícil para lidar de governança e de questão societária, não esquecendo que o terceiro sócio, que não está nem ainda brigando com a intensidade que pode brigar, é o próprio Steinbrück. Então, os em Minas, essa questão societária é perigosa. Agora, considerando que o setor tende a recuperar, considerando que tanto os de Minas como o CSN têm quadros muito difíceis, a Gerdau acaba ficando como quase no-brainer dentro desse setor. Essa é a nossa leitura, principalmente para quem vive com um pé no chão, como é o nosso caso. Álvaro, eu já vou te falar de Atom. Poderia comentar a respeito de Ferbasa e de Senior? Claro. Senior Solution continua sendo uma companhia que, na minha leitura, vive um momento perfeito para consolidar, para comprar e crescer. Tem caixa, tem momento, tem mercado, tem setor, tem espaço, tem tudo. A gente tem um call de compra para Senior, vocês sabem, conhecem o nosso call, mas no próprio call de compra a gente ressalta as coisas que precisam ser satisfeitas para que esse call se transforme em preço da ação. Então, por conta disso, quando demanda movimentos externos da companhia
para que a apreciação seja mantida, a gente tem por postura e por conduta, perdão, deixar os papéis fora da nossa carteira recomendada, porque ela tem um controle de volatilidade e exposição a risco muito grande. Então, ter feito 33% de resultado em 12 meses, com um grau de volatilidade muito controlado, com uma característica de fundamento muito consistente, para nós é um super motivo de orgulho. Cinder é uma baita companhia que sabe muito o que faz, mas que depende, para que isso seja transformado em preço da ação, de uma série de fatores externos que ainda não estão necessariamente resolvidos. Tá? Mas como tudo é questão de timing, depois que ela resolver tudo e a ação explodir, o timing passou de entrada. Não é o caso, ainda há uma janela importante de entrada, a gente confia que eles sabem o que estão fazendo. Ferbasa. Cara, a Ferbasa é uma companhia que a gente acompanha desde sempre, a gente vive a realidade deles. Eles estiveram aqui com a gente recentemente, mudaram a política em relação aos hedges, eles devolveram os hedges de quase 70% da exposição cambial para casa de 30%, mudaram o escopo. Eu acho que eles foram muito inteligentes ao proteger o caixa e a encolher a operação em um momento em que a retração econômica faz tanta diferença. Diferente, por exemplo, de BRF, que no seu setor é price maker, ou seja, ela é muito relevante no volume, então ela determina preços. A Ferbasa é o que a gente chama de price taker, ou seja, ela acaba ficando sujeita a essas exposições. Ela sofreu um pouco no começo do ano por conta do preço do seu produto, do ferro cromo, que pela primeira vez, acho que em 2 décadas, caiu 2 vezes no ano, porém agora para o segundo semestre ela já repassa 20%, um aumento de 20%, que já valeu a partir de julho, isso deve começar a ser refletido no próximo resultado, mas é importante olhar para a Ferbasa, entender que o tamanho, a realidade e a velocidade que ela pode imprimir. A companhia é muito boa, a companhia sabe o que faz, mas ela tem é importante balizar o que esperar, qual aceleração esperar de Ferbasa. O quadro, talvez, das ações da nossa carteira seja aquela que teve o quadro mais dramaticamente mudado pelo ambiente macroeconômico e pela combinação macro, juro e câmbio nos primeiros 8 meses de 2016. Segue entregando resultado, segue consistente, segue com uma posição sólida de caixa, de finanças e de vida, mas com um ímpeto de aceleração de curtíssimo prazo, que eu não sei quão rápido ela pode responder. Lembra que a nossa carteira, as nossas recomendações estão olhando sempre para o médio e longo prazo. Tem calls de fundamento, a gente confia nos fundamentos da Ferbasa, mas não adianta querer esperar de Ferbasa a velocidade que pode ser verificada em Senior Solution, por exemplo, usando a comparação das duas da tua pergunta. Álvaro, claro que poderia falar de Ering. Álvaro, poderia comentar, se eu poderia comentar sobre a Atom. Cara, a mesa proprietária a mesa proprietária é uma aposta arrojada, cara. Eu gosto da ideia. Ontem eu combinei com o Joaquim, que é um dos principais sócios da Atom, e eu vou visitá-los na semana que vem. Quando eu chegar do Rio de Janeiro, eu vou à Atom e aí eu respondo melhor para você, tá? Eu conversei superficialmente com eles, gostei da pegada da galera, gostei da ideia, mas ainda não tenho uma opinião formada sobre o modelo de negócio. Boa notícia é que eu vou estar lá nos próximos dias e assim que eu tiver, como vocês obviamente já sabem, eu divido aqui com vocês. Ering, cara, Ering é uma companhia que a gente recomenda. A gente tem um call de compra nela, a gente conhece muito a companhia, ela tem uma mescla importante de mitigação de risco entre varejo e indústria.
teve que aprender na marra a, a ajustar coleções, estoques e desmobilizar a sua rede, o seu canal de distribuição. Tem um canal multimarca interessante, foi muito, mas muito beneficiada pela valorização do real, porque estava machucando demais as margens e os hedges tinham terminado. Inclusive o nosso flag, quando a gente adaptou essa recomendação, era exatamente a incapacidade que a companhia tinha de adaptar-se à realidade cambial com o dólar perto de 4. Então, melhor dos mundos para a Hering, para o Fábio e para o Fred, né, o CEO e CFO da companhia, foi o que aconteceu com o dólar em 2016. Gosto da companhia, mas é outro case que, assim, esperar de Hering uma grande aceleração do nível em que ela está, não acho razoável. Vale a companhia. Te convido a acessar a nossa análise de Hering, que tem uma explicação bem clara do case ali. Tá? Félix, a JBS respira 7% hoje. Repique para buscar novo fundo, está tudo bem, o que acontece é um mal entendido, a reação às anotações dos bancos, casos de crédito, renovam a recomendação da empresa ou NDA? Esse setor que me parece muito endividado em dólar e com algumas empresas com movimentos obscuros na bolsa, Marfrig e Minerva, pode ser realizado confiável no médio e longo prazo? Cara, tem pergunta para Dedéu aí dentro, mas vamos lá. JBS não é minha escolha no setor, obviamente, vocês sabem, BRF é a nossa escolha. O risco de governança, de boas práticas e do histórico de JBS, para mim, é um flag grande demais para eu recomendar qualquer um botar dinheiro ali dentro. O mercado aposta em JBS da seguinte maneira, e eu converso com os mais diferentes tipos de traders, investidores, profissionais de mercado, analistas, enfim. Tem uma coisa que para mim parece consenso no mercado. Todo mundo acha que a JBS ficou tão grande que, ainda que dê uma bobagem, ela não tem relevância material para a companhia. Não é a minha leitura, eu não concordo com isso. Eu não acho que tenha gente, é igual achar que é meio honesto ou não. Eu acho que quando você fala em dar um passo, por exemplo, como o que estava sendo aventado por eles, ou está, né, efetivamente, de abrir capital lá fora, acho que blindar, tirar os dois irmãos, agora era um movimento inercial esperado. Acho que vai ter volatilidade em JBS, ganhou uma liquidez enorme. A Tyson está lá nos Estados Unidos, mas e se JBS entrar no S&P 500, ela ganha muita demanda passiva. É verdade, se tudo der certo e todos os riscos não forem materializados, pode ser um grande case, mas eu não gosto do risco. Não me agrada. Minerva, a pedido de vocês, está sendo feito pelo Raul. Nos próximos dias tem análise de Minerva no ar. A nossa escolha no setor continua sendo BRF. E entre Marfrig aliás, Marfrig, pelo que o Raul me disse, hoje vai estar mencionada dentro da análise de Minerva. Então, a gente vai falar disso naturalmente nos próximos dias. Tá? Aí, para eu responder, falta falar de quais seriam as melhores ações do setor elétrico. O setor elétrico é um perigo nesse momento, porque todo mundo achou nos últimos meses que o setor ia bombar e que estava tudo resolvido, que os chineses iam comprar tudo. Os chineses não compraram tudo, tem o negócio da State Grid, que é sim um negócio importante. Todo mundo fala em vender ativo, e eu vou falar de novo. Quem vende ativo, amanhã não tem mais o ativo. O endividamento foi muito grande, o governo anterior destruiu o setor elétrico. Então, eu acho que as empresas estão muito endividadas, muito comprometidas, com realidades muito distintas, e tentar olhar para esse setor de maneira linear é bastante perigoso. Então, tem várias coisas aí. Tem Equatorial que rompe resistência máxima atrás de resistência máxima. Acho que
tem um mix muito diferente, e um dos estudos que a gente está terminando e vem para o ar para os assinantes nos próximos dias, Aníbal, é exatamente quais são as diferenças dentro desse setor em relação à atratividade dos papéis para geração, distribuição e transmissão. Te convido a ficar atento, porque essa vai ser uma análise bem legal que a gente está trabalhando a várias mãos aqui dentro. Eu adoro essas que todo mundo participa aqui, cada um contribui com a sua melhor especialidade e saem resultados incríveis. Em relação à Natura, Natura na casa de 30, com desafio importante de retomada, players chegando, acho que... de nada, Nível. Eu acho que Natura é uma companhia espetacular, a companhia, o case é espetacular, mas depende para o que você quer. A Eleven existe para levar vocês as melhores oportunidades de investimento em cada ciclo e em cada momento. E eu acho que tem coisa melhor, que Natura nesse momento e nessa conjuntura, seja para o curto prazo quanto para o longo prazo, o que não desabona a integridade e a qualidade da companhia. Beleza? Última pergunta da noite, que daqui a pouco já não tenho mais voz mesmo. O que eu tenho a dizer sobre o IPO da Caixa Seguridade? Cara, até que o governo escarafunche, fuce e vire do avesso a Caixa, eu acho que é perigoso, porque o que pode sair ali de dentro é difícil. O próprio BB Seguridade, que já foi a queridinha da Bolsa, já se mostrou, já arrefeceu um pouco. Eu acho que a gente ainda tem mácula dentro tanto de Banco do Brasil quanto da Caixa, das gestões anteriores, do governo anterior, que confundiu demais o interesse do business e o interesse do Estado como acionista controlador. Então, não é uma coisa que me atraia nesse momento, tanto que a gente publicou há um tempo atrás uma análise que chamava Vem para a Caixa você também, só que ainda não exatamente sobre o IPO da Caixa Seguridade. Se você não viu, eu te convido a procurar na nossa plataforma. Se você procurar, der uma busca por Caixa, você vai achar essa análise. Galera, obrigado por tudo. Daniela falando, obrigado, Dado, pelo esforço de fazer o TV hoje. Cara, o TV é uma curtição, é um compromisso meu com vocês, é um compromisso da Eleven de transparência, de diligência, de acompanhamento. Se eu tiver uma mínima condição de voz, eu peço desculpa a vocês pelo podcast. A gente fez uma divisão de trabalho que está espetacular aqui dentro, de produtos. Tem muita inteligência do time da TT nisso, em relação a quem faz o quê. E quando eu fiquei com a atribuição de levar a vocês tanto o podcast quanto o TV Eleven, a gente acabou não considerando que podia acontecer o que aconteceu na última semana, que eu fiquei completamente sem voz, sem condição de fazer podcast, então acabou faltando em alguns dias, e a gente já está redesenhando isso e tende a não acontecer novamente. Agradeço a todos vocês as palavras, é muito legal. Mel, chá, própolis, agradeço demais, gente. Óleo de alho em cápsulas, Jesus amado, tem tanta recomendação aqui olha lá, a do Sandro já começa a me agradar, porque ele já está falando em conhaque, entendeu? Então, entre pílulas e coisas do conhaque parece ser um pouco mais divertido. Charles, na Profarma tem um mel com própolis muito bom. Ótimo, lá, tá vendo? E comprando a Profarma, que é a ação da carteira Eleven, e comprando o mel com própolis na Profarma, você está trabalhando em benefício próprio. Muito legal. Obrigado a todos vocês. Quinta-feira que vem, eu estava discutindo hoje, eu devo fazer de Curitiba, mas de algum lugar do planeta eu faço o próprio TV Eleven. Gente, um super abraço. Valeu. É por esse tipo de feedback, é por
pela sequência de e-mails e pela troca que a gente tem, que eu faço absoluta questão de estar aqui com vocês. É uma super ideia. A ideia do TV Eleven é 100% da TT. Eu agradeço e admiro esse time que trabalha de um jeito unido, de maneira tão brilhante. Sandro, não esquece, manda e-mail para a gente, divide com o nosso time qual é a tua questão em relação ao rebalanceamento da carteira, tá? Em respeito a todos vocês que têm a carteira, eu não discuti isso abertamente aqui. E aqueles que não têm, tenham, porque aí em breve eu posso discutir isso de maneira aberta. A gente nunca quis restringir também mérito da TT, o TV Eleva, mas obviamente eu preservo o que eu posso informar ou não. Gente, 21h03, TT com cara de brava. Um grande abraço a vocês. Vou cuidar da minha voz. Tchau.